vai explicar melhor. Detalhadamente não é possível, né? Que é uma tecnologia social. Mas antes de falar, dizer que essa tecnologia social, ela é também uma técnica de convivência com a seca. Pode passar, Thaís. Nós estamos... Está conseguindo, não? Pode passar, Thaís. Pode ir para a primeira transparência. Aí é o blá blá blá. Então vamos lá começar com o conceito. O que é o semiárido conceituado bem recentemente? Esse conceito mudou bastante ao longo do século. E também agora no século XXI ele já teve uns 2 ou 3 conceitos. Do ponto de vista oficial, esse é o conceito que o governo federal determina para qualificar e quantificar a região semiárida brasileira. E ele é um conceito notadamente climático, precipitação abaixo de 800 milímetros por ano, índice de aridez de Topsoe igual ou inferior a meio, percentual de área de déficit, ou seja, evapora mais do que chove em todos os dias do ano, mais de 60%. Então, essa ideia de semiárido é uma ideia que veio lá do século XIX, numa classificação de um meteorologista inglês, de Walker, em que ele dividiu o mundo em 4 climas apenas: úmido, semiúmido, semiárido e árido. E aqui nós estamos no semiárido, pode ir passando, tá? Vou passar um pouquinho rápido. Então, quando ele fala aí 800 milímetros por ano, significa que choveu, né, 800 litros em cada metro quadrado nessa região aí que a gente considera semiárido. Só para a gente conceituar aí o que é um milímetro por 1 litro por metro quadrado. Pode passar, Thaís. Aí tem um mapa rapidamente das principais regiões semiáridas do mundo. Veja que tem bastante região semiárida e árida, são essas aí de cor amarela e alaranjada. E o índice de Tortuate aí é essa divisão também da precipitação sobre a evapotranspiração. Passando. E aquele último conceito é dizer que chove menos do que evapora em 60% dos dias. Então, essa região, pode passar mais um, Thaís. É uma região enorme. Essa aí é a região da delimitação nova do semiárido brasileiro, em 2017. Inclui toda essa área aí grafada em laranja e mais a área verde. Ou seja, vai incluir desde o norte de Minas Gerais, né, todos os estados da região Nordeste, Bahia, até o Maranhão, que até pouco tempo atrás não tinha municípios no semiárido, hoje tem. E isso vai resultar nos seguintes dados. São 1.262 municípios, é uma região enorme, né? Imensa, um dos maiores semiáridos em sequência de todo o mundo. Aqui em Sergipe são 29 municípios, a área total mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 27 milhões de pessoas. Então, a gente costuma dizer que não existe um único semiárido, existem vários semiáridos. Vários semiáridos. Então, por exemplo, eu costumo comparar. O semiárido de Poço Redondo, por exemplo, é bastante diferente do Juazeiro, na Bahia, ou até onde Thaís está, lá em Cícero Dantas. São condições diferentes, né, tanto de solo, quanto da população e até mesmo do clima. O que caracteriza, o que iguala tudo isso, são algumas deficiências, entre elas a deficiência hídrica, a principal delas. Pode ir passando. Então, como eu já ia falando, existem muitos semiáridos, eu já até adiantei isso. O que a gente conhece como semiárido no norte da Bahia é diferente do interior de Pernambuco, que também, por sua vez, pode ser diferente do Ceará. Então, não é possível a gente fazer aquelas comparações que a gente fazia
né? É uma região pobre, é uma região com solos rasos. Não é possível. Em alguns locais isso é verdade, em outros nem tantos. Existem manchas de solos bastante interessantes em toda a região semiárida. Existem locais com menor precipitação, ou seja, tem locais aí com precipitação média, em torno de 400, 450 milímetros, e tem locais com precipitação média de 600 milímetros por ano. Isso faz uma diferença significativa. Isso também tem diferenças em vários aspectos econômicos. Essa ideia de que o semiárido é e é toda aquela região que vamos dizer assim, nos chama os olhos, nos impressiona, ela advém de um dos clássicos da literatura brasileira, da qual eu sou fã incondicional, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Aí está um trecho, é uma paragem impressionadora. As condições estruturais da Terra lá se vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos. Que prosa fantástica, que verve maravilhosa. A Cunha, né, fez um grande clássico, mas foi responsável por mostrar que impressionar para homogeneizar uma região que a gente tem insistido, que são muitas regiões, com diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças sociais, diferenças de edáficas, geológicas, climáticas, e o que reúne todas elas são alguns problemas em comum. Pode passar, Thaís. Isso está bastante ligado à ideia da caatinga, essa mata branca, né, que impressiona bastante os olhos, e parece bastante agreste, bastante dura, mas, acima de tudo, é uma mata resiliente. Ou seja, ela tem uma capacidade de sobrevivência e de regeneração bastante consideráveis. Próximo. E aí, eu costumo falar que o bioma caatinga é quase a mesma coisa da que a região semiárida, né? A gente plotar um mapa em relação ao outro, vamos ver que eles são bastante parecidos. O semiárido um pouquinho maior, agora pela essa última classificação aí, do Conselho Deliberativo da Sudene, mas essa caatinga, que quase não existe mais, já foi devastada mais de 50%, passe, é isso. Nos resulta isso, né? Quando a gente está na época seca, ela dá esse aspecto branco, parecendo que está morto, branco, cinzentado, amarelado, mas que o nome tupi registrou como mata branca, mas que é os primeiros sinais da chuva, reflorescem, revegetam e se tornam uma mata belíssima, bastante familiar aos olhos. Próximo, Thaís. E aí é nessa região do semiárido, né, que a gente insiste que tem em comum nesse 1 milhão de quilômetros quadrados a deficiência de chuvas. Né? Além dessa deficiência em termos quantitativos, eu não sei se deixei bem falado, ela existe uma deficiência em termos de época, ou seja, às vezes chove 800 milímetros, 650, 700 milímetros em 2, 3 meses, e os outros 8 ou 10 meses ficam praticamente secos. E aí que a gente escolheu uma tecnologia social, que a professora Thais vai explicar agora, e implantamos em 2 municípios aqui no estado de Sergipe, em Poço Redondo e Feira Nova. Eu fui quase preciso. Pode parar, Thaís. Depois eu disse que ia até 14h20, fui até 14h18. Está cronometrando. Bom, agora eu paro e vocês ficam com Thaís, para não ficar cansativo. Professor, só mostrar uma relíquia de primeira mão que o senhor citou aí, né? Eu consegui localizar num sebo e falar da importância, né, do estudo e da cultura nas comunidades rurais. Então, eu tive essa experiência. Eu encontrei
numa sala de leitura aqui, o livro dos Sertões, de Euclides da Cunha. Peguei ele emprestado, né? Inclusive, ele traz um mapa. Eu tenho até, assim, maior cuidado em poder abrir, né? Ele traz um mapa do semiárido, né? Muito legal. Estou com ele aqui com um livro de cabeceira. Eu ainda não tinha lido, né? Apesar do professor Antenor incentivar sempre os orientados dele na leitura, mas eu não tinha esse contato e estou com essa versão aqui, essa relíquia, né? Então, aqui na Arcas, e Associação Regional de Convivência Apropriada com o Semiárido, a gente vê a dimensão da importância que é, né, a reservação hídrica e o reuso de água, né, dentro das UPFs, que é a Unidade Produtiva Familiar. Se Tiago puder projetar a apresentação para mim, Tiago, eu agradeço. Senão, eu tenho ela aqui também no computador. Então, aqui, como é uma oficina em caráter virtual, né? Na minha experiência de oficineira, a gente conta muito com a participação de vocês. Então, fiquem à vontade para conceder os feedbacks ou participar aí no chat, né? A gente está sempre monitorando ou abrir o áudio e a câmera, né? Vim com a câmera e o coração aberto, como a gente fala, não é o Guarani, mas faz sentido essa frase. E participar, né? Só faz sentido essa oficina se houver a participação de vocês. Então, o intuito é falar um pouquinho da importância do reuso da água e como a tecnologia social tem esse caráter de transformação no semiárido, né? Pode passar, Tiago. Então, de início, eu trouxe essa imagem, né? O que é que representa essa imagem? Alguém tem ideia? Alguém já viu essa imagem? O que é que ela mostra para a gente? Vamos lá, gente, participar. O ciclo da água, muito bem. O ciclo da água, mais representado aí na agricultura irrigada. E por que eu trouxe essa imagem de início, né? Porque a agricultura e a agricultura irrigada é sempre colocada como vilã, né? Em termos de maior consumo de água. Então, dentre as classes, né? A agricultura, ela consome cerca de 70% da água potável. Então, quando a gente fala de reuso, que é usar a água novamente, né? A água de uma qualidade inferior novamente, é como se a gente diminuísse a pressão sobre os recursos hídricos. Pode passar, Tiago. Então, eu gosto sempre de fazer essa analogia nas comunidades, né? Se tivéssemos o poder mágico, né, de colocar toda a água existente do mundo numa garrafa PET de 2 litros, né? O copinho de 200 ml, aquele copinho americano, representaria a água doce, né? Ou a água disponível, porque o restante estaria nas geleiras e nos oceanos. Desse quantitativo, né? Apenas uma tampinha da garrafa é que representaria a água facilmente disponível. E isso, às vezes, é um choque muito grande para as comunidades. Isso, quando a gente fala de convivência com a seca, é muito importante, né, essa reflexão. Porque quando você tem água à vontade, é mais difícil você pensar em termos de eficiência de uso da água, porque você tem água em abundância, então não faz sentido, né, minimizar, reduzir, né, o uso da água. Então, para o semiárido, o reuso de água, além das questões voltadas para o saneamento básico, ela tem um impacto muito grande, porque a água ela transforma vidas no semiárido, né? Pode passar, Tiago. Então, o que seriam essas águas cinzas, né? Estudos de pegada hídrica, de pegada hidrológica, classificou as águas, né, em cinzas, verdes,
azul e negra. A gente trabalha na agricultura com a água cinza, que é aquela água oriunda da lavação de roupa, da lavação de prato, do banho, da pia do banheiro. É considerada uma água de segunda ordem, e após tratamento pode ser usada para fins agrícolas. Pode passar, Tiago. Então, aí nós temos o infográfico, né? Por mais que a gente coloque a irrigação como vilã, né? O consumo doméstico, cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. Para um banho de chuveiro elétrico, né, de 30 minutos, são gastos 90 litros de água. Para escovar 5 minutos, né, os dentes com a torneira, gasta-se, não muito aberta, né, você fechando, gasta-se 12 litros de água. Cada acionamento de descarga, da descarga convencional, consome aí 12 litros de água, enquanto que essas de bacia sanitária são 6 litros. Então, na sequência, Tiago, eu provoco vocês a fazerem esse exercício. Podem até responderem aí no chat, né? Pensando rápido, né? Quanto tempo durou o último banho que você tomou? Quantas descargas você deu na privada ontem? Quantas peças de roupa você pôs para lavar na semana passada? Respondam aí rapidinho no chat. E aí, Tiago, a gente volta para o slide anterior. Justamente para fazer essa reflexão, né, desse impacto aí do consumo de água doméstico. O pessoal está respondendo aí no chat, né? Gostei dessa resposta, um bocado, viu? 10 minutos, de 10 a 14 peças da última vez. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis a calculadora aí, com base nas informações desse infográfico, é um consumo de água significativo, né? Que sem tratamento, essa água iria para uma rede de esgoto, se existisse, e provavelmente atingir um corpo hídrico, né? Outra gente tomando 30 minutos no banho. Que banho demorado é esse, Yasmin? Vamos lá. Então, o intuito era fazer justamente essa provocação e que vocês voltem aí nesse infográfico e calculem, né, a sua pegada, né? Pode passar, Tiago. Pode passar, tem mais uma informaçãozinha nesse slide. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cada pessoa ela necessita de 3,3 mil litros de água por mês, que dá aí, em média, né, cerca de 110 litros de água. Aí, veja, no Brasil, per capita, né? No Brasil, a gente consome, em média, né, pode ser para mais ou pode ser para menos, 200 litros, ou seja, quase que maior que o dobro, né, da estimativa aí preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não é porque a gente tem água em abundância que podemos estar, né, esbanjando aí. Então, essa reflexão que eu provoco em vocês é justamente para, na hora que vocês estiverem escovando o dente, ou tomando banho aí de 30 minutos, ou lavando os pratos sem a pia, com a torneira fechada, né, a gente faça esse tipo, né, de reflexão, essa calculadora aí hídrica. Pode passar, Tiago. Então, não, tinha mais um dadozinho ali para falar. Então, no Brasil, né, como eu tinha dito, são 200 litros por dia, e desse volume, de 20 a 30 litros de água cinza é gerado por pessoas dias. Então, vamos supor, numa casa, aqui tem agricultoras que têm 10 filhos, 9 filhos, então somam aí um núcleo familiar de 12 pessoas, né? O menor, mais ou menos, que a gente encontra aqui é de um núcleo familiar de 4 pessoas. Então, quanto que de água é gerado por dia numa casa? Se a gente pegar aí essa média de 20 a 30 litros e multiplicar por pessoa, é uma água que poderia estar fomentando aí esses quintais produtivos, né? Pode passar, Tiago.
Eu trago muito essa imagem porque antes de trabalhar com a eficiência de uso da água, para mim era difícil entender a realidade do semiárido. E quando eu cheguei no doutorado, eu tinha um colega da Paraíba que ele estranhava a quantidade de banhos que a gente tomava por dia, né? Que era em torno aí de 3 banhos por dia. E aí eu vim entender o porquê, né, essa importância de economizar água através da história desse meu colega. Ele me falou que lá na Paraíba, na região que ele morava, quando ele tomava banho, ele e os familiares, eles tomavam banho dentro de uma bacia. Porque essa água que era a parada, né, do banho, eles usavam ou para irrigar as plantas do quintal, sem nenhum tratamento, ou para descarga sanitária. Então, eu vim entender a importância, né, desse aproveitamento da água no semiárido, a partir da história desse meu colega que estranhava a quantidade de banhos que a gente tomava em Cruz das Almas, né, que é uma área de recôncavo, uma área que chove bastante. Pode passar, Tiago. Então, aí tem um estudo que tipifica, né, esse consumo de água doméstico. Então, cerca de 5% da água ela é utilizada para a limpeza da casa, 10% para beber e para cozinhar, 20% na lavanderia, 30% ainda nas descargas e 35% nos banhos. Então, o banho aí é o que leva a maior fatia, né, do consumo de água, especialmente quem respondeu aí do banho de 30 minutos. Outra coisa importante que eu menciono, quando eu levo essa imagem para as capacitações, sempre surgem alternativas, né? Teve uma alternativa que é bem legal, que eu até uso aqui, que é colocar uma garrafa PET cheia de água na descarga da bacia sanitária, que você aí reduz ainda mais a quantidade de água que é utilizada, né? Então, essa foi uma alternativa que foi apresentada por um integrante de uma oficina que a gente divulga aí através do projeto essas alternativas sustentáveis de economizar água, né? Então, é bem bacana. Então, aí mostra um pouco da realidade dos quintais do semiárido. Essa água, ela não tem uma destinação adequada, né? Ela fica aí, normalmente, essa água cinza da lavação de roupa, do banho, do chuveiro, ela é destinada para o quintal, do quintal, como vocês estão vendo aí, né? Favorece a proliferação de mosquitos, os animais passam a beber, né? A galinha adoece, uma série de outros problemas que a família fica vulnerável, né? Porque a gente sabe que a estiagem ela não dura o ano todo, então o solo não é suficiente para evaporar ou secar, né? Então essa é um pouquinho da realidade, como vocês estão vendo aí, dos quintais do semiárido, né? É galinha ciscando, é esgoto exposto, né? Essa água cinza exposta aí a céu aberto, e as famílias ficam vulneráveis não só os mosquitos, mas outros tipos de doença de veiculação hídrica, né? E aí tem diarreia, não sabe por quê. Então, o saneamento básico no meio rural ainda é algo a se repensar e a levar, né, alternativas como essa tecnologia que a gente vai apresentar para vocês agora à tarde. Então, o que é água cinza no meio rural? Né? Ela representa aí a poluição dos corpos hídricos, porque não existe um saneamento adequado, então essa água aí ela pode estar contaminando algum corpo hídrico. Os agentes de veiculação patogênicas, né, vetores de doença, como já foi mencionado, além do cheiro desagradável e da proliferação de mosquitos. Esse aí é o resultado da água cinza no meio rural. E quais são os motivos, né, do reuso de água para fins agrícolas? O primeiro que eu elenquei aí é a crescente escassez de água e a degradação dos recursos hídricos. Como vocês viram aí, o professor mencionou, né? O semiárido é o mais populoso que há no mundo, né? O semiárido brasileiro é o semiárido mais populoso. Então, existe uma pressão grande em termos de recursos hídricos, né?
além da disposição inadequada desses esgotos. O aumento da população e o aumento da demanda de alimentos e fibras, o reconhecimento do valor, né, dessa água cinza, que é uma água que contém nutrientes, especialmente o potássio, o nitrogênio, né, que podem estar servindo aí para fertirrigar algumas culturas, e as metas das ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, especialmente aquelas atreladas à sustentabilidade ambiental e erradicação da pobreza e da fome. Então, infelizmente, a gente entrou no mapa da fome o ano passado, né, o Brasil, e é até meio contraditório isso, né, porque a gente vê as propagandas aí da Globo, do Agretop, Agretec, eu nem sei nem pronunciar, que eu não assisto muito, mas, enfim, o agro tá na frente, enquanto que pessoas não conseguem fazer, no mínimo, as 3 refeições diárias, né? Então, com a tecnologia social, a gente buscou atingir 6 objetivos do desenvolvimento sustentável, relacionado ao meio ambiente e combate à fome e à pobreza. Então, erradicação da pobreza, consumo e produção responsável, água potável e saneamento, saúde e bem-estar, fome zero e agricultura sustentável. E além desses aí, com esse projeto, incluímos a ODS 5, que é de igualdade de gênero. E vou explicar o porquê, né? Vocês já pararam para pensar da importância da mulher no quintal produtivo? O quanto que ela é expressiva? Então, eu estou participando de um projeto que é um projeto inovador, é o primeiro projeto no qual é desenvolvido uma assistência técnica de extensão rural voltada para mulheres. E aí é muito interessante porque, além de ser uma pauta antiga, né, nos fóruns baianos, é notável, né, a presença da mulher na rotina da agricultura familiar e no fortalecimento desse núcleo familiar. Pode ir passando, Tiago. A mulher ela se torna essa peça fundamental, não só no trabalho diário, mas no estímulo e permanência da família, evitando assim o êxodo rural, né? Criando vínculos com a comunidade, né? Incentiva a sucessão familiar, a permanência da família no local, de viver em comunidade, cuidar dos filhos, da terra, dos animais, fomentar a agricultura familiar, tanto no seu núcleo quanto na comunidade. E aí, me aproveito até o espaço para vocês acompanharem o Instagram da Arcas e o Facebook, que a gente está sempre divulgando o papel e as histórias dessas mulheres que fazem diferença no semiárido. Pode passar, Tiago. O Thaís? Vídeos... Não, professora. O Thaís? Está me ouvindo? Estou. Alguns estudantes estão falando que estão acompanhando pelo celular e eles falaram que não conseguem ouvir bem, que está baixo o som. Se você podia falar um pouquinho mais alto, eu acho que estão com dificuldade. Pronto, vou tentar. Pode ser também a internet daqui. Eu vou desligar a câmera para ver se melhora a qualidade. Temos as hortaliças e estamos vivos. Pois é. Eu venho do interior da Bahia. Contando aqui a história, né? Essa parte da minha família é do interior de Esplanada, na Bahia. E lá tinha a história de que se comesse manga com leite, a pessoa morria. Isso porque tinha uma senhora com 86 anos, já devia estar cheia de problema. Um dia ela comeu manga com leite, morreu, e o pessoal todo da redondeza dizia que foi manga com leite. Eu já comi várias vezes manga com leite e nunca morri, né? A superstição, né? Mas essa história tem uma história aí para esse ditado, o senhor sabe? Não, sei não. Que era porque os escravos tiravam leite, e aí na época de manga não queriam que os escravos tomassem leite, para eles comerem manga e não consumir o leite da fazenda, para vender, pra fazer queijo e tal. Então eles diziam isso. Né? Aí permaneceu. Boa. Tá, vou falar um pouquinho sobre a construção. Eu projeto, você projeta, Thaís, Tiago, vamos só organizar aqui. Professor, estou tentando abrir aqui, mas
Não estou conseguindo não, viu? Eu vou apresentar, então. Já está visível aí? Sim, professor. Estão ouvindo bem? Como eu tô apresentando, eu não Tá tô. dando para ver e ouvir bem. Eu vou falar rapidamente sobre a construção, tá? Lembrando que isso foi uma tecnologia social, de novo. Tecnologia social é aquela que tem aplicabilidade considerando respeito ao meio ambiente, respeito cultural, com baixo custo, ou seja, ela pode ser reaplicada nessas questões aí. Então, vamos lá. Quais são os componentes? Eu vou passar um pouco rápido, porque acho que a construção não é de tanto interesse, tá aí, depois detalha melhor os resultados. A primeira coisa que a gente faz é a caixa de gordura. Então, como a gente reutiliza a água da pia, essa água às vezes vem com restos de gordura. Esse é o primeiro filtro que a gente chama, o filtro físico, né? Aí adaptamos, para ficar mais fácil a limpeza, o balde ali de manteiga grande. Então, é o primeiro filtro. O segundo é o filtro biológico, que Thaís já falou aí, com as minhocas. Já já a gente detalha ele mais. Que vamos dizer assim, a parte mais importante. Do filtro biológico, a água vai para um tanque de reuso. Desse tanque de reuso aí, vocês podem ver, tem uma pequeno conjunto motobomba que vai levar água para um sistema de irrigação para a produção de hortaliças e frutíferas. E anexo a esse sistema, mas não interligado, tem um minhocário, já que as minhocas são o principal componente do tratamento aí biológico desse sistema. Então, aqui eu peço desculpas se eu falar muito rápido, depois a gente pode falar mais detalhadamente, se alguém se interessar. As etapas da construção são basicamente essas: desmarcar a área, né? Vão aparecendo aí uma série de fotografias, escavar as valetas, né? Em uma das casas foi feito manualmente, em outras a gente contratou o trator. Placas pré-moldadas, né? Aí está a quantidade de todas elas. Então, são aquelas placas pré-moldadas que o seu Manuel trouxe lá dessa tecnologia do Sudeste e começou a implantar. Outro aspecto importante da tecnologia social é que ela não paga royalty, né? Então, se a gente, acho que quase todo mundo, tem muita gente aí dizendo que está no celular, quando você compra um celular, você está pagando uma série de patentes. A tecnologia social, você não paga patentes, né? Aí as placas são feitas no próprio local, aí esse aí foi em Poço Redondo, a tampa, né? Tudo sendo feito com concreto, vai sendo construído lá, ó, todo o sistema, e finalmente o filtro biológico e o tanque de reuso. Vai sendo construído fileira por fileira, tudo amarrado, né, com arame para que possa ficar os tijolos intercalados. Ali vem uma fotografia do filtro biológico e o tubo derivando para o tanque de reuso. Uma parte importante, bom, agora eu vou mais devagar. No filtro biológico, ele é composto por várias camadas. Primeiro, cascalho ou pedras da própria região. Como a gente trabalhou no semiárido, é comum a gente conseguir pedras, seixos rolados de diferentes tamanhos, a gente colocou aí. Depois colocamos a brita número 0, né, camadas desse tamanho aí. Depois, uma camada de areia, uma camada de maravalha. Aí a maravalha, não confundir com o pó de serra. Foi difícil a gente encontrar alguma madeireira ou serraria, mas depois a gente encontrou quem fornece isso aí, essa maravalha.
E, finalmente, uma camada pequena de 5 a 10 centímetros de terra vegetal de adubo ou de esterco curtido. A ideia é que as minhocas fiquem com um pouco de fome para que elas possam procurar comida na água que vem do reuso. É um pouco interessante essa questão, mas é como foi desenvolvida a tecnologia. Aí vem a caixa de gordura, as tampas, todo o processo de construção, né? E a gente deriva a água, ó, todas as metragens aí, ou a convergência hidráulica que vem, ou seja, a água da pia, a água da lavanderia, a água do chuveiro, né? Tudo vindo aí, ó, todas as convergências hidráulicas para o filtro primário, que é a caixa de gordura, depois para o filtro secundário, né? E aí a gente cerca um quintal produtivo, aí agora, a partir de então, depois da construção, esse passa a ser o centro de todas as atenções, como a professora Thais falou. Essa é uma atividade normalmente ligada às mulheres da família, mas que é uma atividade extremamente nobre, porque elas põem comida na casa das pessoas, né? E às vezes elas não tinham ideia de como quantificar toda essa questão aí das famílias. E a gente implantou o sistema de irrigação, o Chique-Chique, né, que foi desenvolvido também como uma tecnologia de baixo custo, aí já no século XX, lá na década de 80. E a gente faz 4 canteiros. Deixa eu só passar isso aqui rapidinho. Só reforçar também, professor, que toda essa convergência hidráulica que o senhor falou é tudo por gravidade. Então, não é uma engenharia Sim. muito difícil de se resolver, né? Vai muito do desenho e da área do quintal, né? E aí a gente constrói 4 canteiros, né, nessa área pequena. É uma área pequena, ok? Nós não essa não é uma tecnologia para produção em larga escala. Nesse exemplo aí a gente tem 15 por 20 metros, 4 canteiros para as hortaliças e uma linha para as fruteiras. Uma parte que eu esqueci, que foi fundamental, é que as famílias participaram de toda a construção, né, construindo o sistema de irrigação, ajudando lá. Aí uma fotografia do sistema de irrigação. Eu estava querendo. Daquele tanque de reuso, a gente deriva para essa caixa d'água. É o único componente que tem pressurização, ou seja, que a gente gasta uma certa energia, mas algo em torno de 10 minutos todo dia ou a cada 2 dias, e a partir daqui, de novo, a irrigação é por gravidade, ou seja, não há custo para as famílias aí envolvidas nessa questão. Para terminar, Thaís, para que você fique mais com atenção aí nos resultados que a gente teve com as 2 famílias, aí está os custos em 2 famílias, como a gente falei, a gente instalou uma em Feira Nova, quase Glória já, quase município de Glória, está bem na divisa, e outra em Poço Redondo, quase na divisa com o estado da Bahia, ainda é Sergipe, mas já está bem perto da Bahia, né? A média desses 2 valores que foram construídos aí em 2019, dezembro, não é isso? Novembro, dezembro e janeiro de 2020 deu 5.500, a razão de $1.323. Então, nesse caso, essa tecnologia social ela não é tão barata. Eu vou parar por aqui, Thaís, que aí você agora concentra nos resultados. Tudo bem. E depois a gente fica à disposição para as perguntas. E Estão me ouvindo bem, pessoal? Tem. Sim, professor. Perfeito. Thais, vou projetar, viu? tá joia. E aí a gente deixa as perguntas para o final, tá certo, pessoal? A gente fala uma certa rapidez. Mas como vocês viram na parte de construção, né? A bioágua familiar ela é um sistema integrado.
E o quintal, ele é justamente esse espaço absorvedor de novas tecnologias, né? A bioágua é uma tecnologia social, mas ela absorve outras tecnologias, como vocês viram aí, a questão da irrigação de baixo custo, né? O fomento a uma agricultura Pode ser o canteiro econômico também, né? Isso. Aí, está projetando para vocês? Tá, pronto, tá Ok. assim. Pode passar. Então, gente, o primeiro resultado evidente da tecnologia, né, é a eliminação desse esgoto a céu aberto. Então, aí está o antes, você está vendo o esgoto aí esverdeado, né? E o depois da tecnologia, ele já seco, essa área já foi utilizada de outra forma, a gente pode até atualizar ela depois, mas só para mostrar que o primeiro impacto visível, né, é a eliminação do esgoto a céu aberto. E você vê que mesmo naquela outra imagem, Tiago, mesmo assim, você vê lá no fundo, ó, os mandacarus, né, você vê que a região é bem seca, dá para analisar várias coisas aí nessa imagem. Apesar de a gente estar no semiárido, a evaporação e o solo também não dá conta, né, de eliminar o esgoto, absorver isso, né? Então, o segundo impacto é justamente a conservação do solo e a ciclagem desses nutrientes. Então, as famílias que nós trabalhamos, as duas famílias, ela não tinha experiência com vermicompostagem ou com miocultura, como queiram chamar, e elas não sabiam da riqueza que era o humus da minhoca. Então, a gente enriqueceu esses canteiros com o humus da minhoca. Aumentamos, né, a absorção de água para as orelícolas, né? E também ensinamos a ela, e todo mundo da família coloca a mão na massa aí, como vocês podem ver, desde a criança, né, até as mulheres, essa aprendizagem sobre a ciclagem de nutrientes, porque era muita resistência quando a gente falava sobre minhocas, né? As mulheres já falavam, verme, já fazia aquela cara, mas assim, no final do projeto, todo mundo amou trabalhar com as minhocas, justamente por esses benefícios da conservação do solo e do aumento da resistência à erosão, né, nos próprios canteiros. Aumento da concentração de matéria orgânica, aumento da retenção de água. Muitas delas falavam assim: a gente nunca teve um solo tão preto, né, um solo tão forte. O outro impacto, outro resultado positivo é a diversidade de cultivos e o aumento da produção dessa área cultivada. Porque antes o quintal, na maioria delas, era só cultivado, só tinha palma, somente palma forrageira, né? Então, e algumas a área também era inutilizada, que era para guardar os instrumentos de campo, né? As tralhas, as ferragens, como elas chamam, né? Então, a gente conseguiu aumentar a área cultivada e aumentar essa produtividade agrícola, porque esses quintais aí, o cercamento é em torno de 300 metros quadrados e bastante diversidade, como vocês veem aí, milho, abóbora, coentro, cenoura, alface e uma série de outros alimentos, né, que são usados na mesa dela. Então, desde lá, o plantio da cenoura, o plantio do tomate, tudo isso foi consultado, né? Porque a gente não podia plantar nada que elas não usassem na mesa delas. E aí, mostrando um pouquinho da diversidade das saladas com os produtos oriundos, né? Desse quintal produtivo. Então, todos os cultivos que foram implantados foi de acordo com o interesse da família, nada fora da curva e do costume alimentar delas, né? Outro aspecto que a gente também traz aqui como diferente é a economia dessas mulheres. Então, como o professor Antenor evidenciou, elas participaram de todo o processo produtivo. Desde lá, desenhando a parte onde elas queriam que fosse implementada a tecnologia e seria possível todo esse ajuste, até colocar a mão na massa na confecção das placas, carregar essas placas para a construção, fazer os canteiros, implementar, né, a irrigação, até que na parte de manutenção elas soubessem
ter essa autonomia e conduzissem isso, né, sem depender muito da universidade, sem depender muito da gente. Então, aí, destaque para a autonomia pessoal. O outro é a autonomia financeira, porque a gente adotou a caderneta de produção, que é muito semelhante à caderneta agroecológica. Então, elas não tinham noção do quão rico era o quintal e o quão rico é o solo desse território, né? Que a limitação mesmo era da água. Então, tudo que é produzido é contabilizado nessa caderneta de produção, né? O que é consumido pela família, o que é trocado, o que é doado e o que é vendido, elas anotam nessa cadernetinha aí, que vocês estão vendo, e elas passaram a ter um pouco de conhecimento sobre a educação financeira, o que possibilitou, né, inclusive, no período da pandemia, e a gente lembra, né, professor, que apesar de todos esses resultados aí positivos, foi num contexto bem difícil de ser trabalhado, que foi nesse contexto pandêmico. Elas passaram a vender nas redes sociais, então aí o status do WhatsApp de Elitânia, e um pouco do que ela conseguiu produzir no quintal dela, aí abóbora, cenoura, tomate, cebolinho, coentro, né, toda essa diversidade aí, ela conseguiu produzir na comunidade e vender dentro da comunidade, ou seja, gera essa economia, esse movimento, esse fluxo de dinheiro interno na comunidade e reduz essa dependência de ir às feiras, né, as feiras livres. Pode passar, Tiago. O outro é funcionar como um laboratório de experiências para as outras instituições. Então, a gente recebeu capacitação da CETRA, que é essa foto que vocês estão vendo aí, que o pedreiro, né, está dando a mão a um técnico e nos capacitou sobre essa tecnologia. Então, a tecnologia também ela levou emprego, ainda que momentâneo, né, para a região, que foi o pedreiro aí que trabalhou no processo de construção. Também houve o intercâmbio com outras mulheres que já tinham experiência em produzir agroecológico, né, que estão nesse processo de transição, que já estão organizadas em feiras, e foi o pessoal lá do campus do Sertão de Glória que organizou esse intercâmbio. Então, eles trocaram experiências sobre como produzir uma sementeira, sobre o calendário sazonal, o que é que dá para plantar nesse período, o que é que não dá, mesmo a gente tendo essa água contínua, né, para a produção. O que é que tem mais saída no mercado, o que é que o pessoal cultiva mais, quais são as sementes que tem disponível, então houve toda essa troca. Tivemos também a parceria da Universidade Federal do Sergipe, do campus de São Cristóvão, com relação à capacitação da compostagem e também de controles de pragas e doenças das olericulturas, aí com a professora Cida e a professora Gláucia, né, os nossos agradecimentos aí a elas. O professor Antenor também, nessa outra imagem, levou a turma da irrigação para explicar o processo de construção da irrigação chique-chique, de baixo custo, colocando o pessoal aí com a mão na massa para mostrar como é que foi esse processo de construção e também de avaliação de alguns dados que foram coletados na ocasião. Então, esse espaço, essa tecnologia, ela funciona como um espaço também de intercâmbio, de troca, apesar de ser um projeto piloto, né, no estado, ele serve como referência para que essa tecnologia seja propagada para outras regiões. Depois desse, a gente recebeu também visita de outras instituições para levar essa tecnologia. Esqueci agora, o professor Antenor, que é bom aí da memória. Já foi implantado também em outra região aí de Sergipe, um sistema semelhante. Eu não me recordo agora qual foi a instituição. Cor da Folha, exatamente. Eu esqueci o nome da ONG. Então, só lembrando lá daqueles aspectos, né, da fácil reaplicabilidade, né, esse é um dos critérios. Pode passar, Tiago. Outro produto gerado são os produtos aí acadêmicos. Então, a gente acabou de lançar, saiu um capítulo aí desse livro, publicado pela Carta Capital, né, a Tecnologia Social e Reforma Agrária Popular. A gente publicou
na parte 2, um pouquinho desses resultados nesse e-book. Também divulgamos esse ano também o resultado dos custos de implantação e geração de renda desses quintais na Revista Brasileira de Agricultura Irrigada. Esse é um pouquinho da nossa produção científica, então quem quiser saber mais, com riquezas de detalhes, é só consultar essas 2 publicações. Fora a participação em outros espaços virtuais, né, em que divulgamos, através de palestras, de resumos expandidos, de oficinas como essas, esses resultados. Mas, para finalizar, nada melhor do que o depoimento, né, concedido pela agricultora, dessa transformação social comprovada, né? Eu sempre leio ele e levo para as capacitações, que melhorou muita coisa, melhorou muito, não tem esgoto mais, acabou os sapos, acabou os insetos, sabe? As galinhas adoeciam de gogo, hoje eu tenho coentro verdinho, o coentro que tempera a comida boa, o sabor é outro, o sabor bom, sabor de planta que não tem veneno, entendeu? É diferente do que comprava na rua. Melhorou muito mesmo. O fundo da minha casa é verde, sabe? Tem uns legumes lindão, tem alface para comer fresquinho, tem de tudo um pouquinho. Melhorou bastante, bastante mesmo. Esse é um dos projetos melhores que eu já vi. Então, eu dispenso as minhas palavras, né? Após o depoimento aí da agricultora, e reforça, né, os níveis de saúde e de qualidade de vida que o projeto, em um curto período de tempo, já proporcionou, né? Para colocar o vídeo, Thaís? Para encerrar. Ok. Realmente a gente pede desculpas, os vídeos não passam bem. Já disse isso. A nossa internet ainda não está preparada para essa mudança tão forte, pessoal. Mas era só para vocês verem um pouco de movimento ali, as agricultoras estavam falando. Basicamente é o mesmo que Thaís já falou aí. A gente fica à disposição para perguntas.
Marinoé, eu vi você aqui. Está viva ainda. Apareça aí para eu ver. Tô sim, professor. Marinoé aí. Sumiu, né? Fico feliz Largou de tudo. encontrar o senhor. Parabéns pelo trabalho, muito lindo. Cadê o seu trabalho, Marinoé? E até a gente fez muito mais coisa. Ele cobrar publicamente. Era isso que eu ia falar, que vergonha. O pessoal já estão acostumados comigo. Já Certeza. estão, viu, Marinoé? O Antenor, Anterror já entrou em ação. da outra vez ele falou que eu era rebelde na frente dos meus alunos, imagine. Né? A confusão que Foi deu depois. seu orientador, Mari? Tenor. Foi Foi, também. foi meu orientador. Ele falou que não existe ex-orientador, é chefe para sempre. Com certeza. Bem isso. Gente, eu gostaria de agradecer a todos. Antenor, nós tivemos mais de 100 pessoas na sala, Ótimo. né? E eu gostaria muito de agradecer aqui. Eu até peço desculpa não ter apresentado o professor Antenor, mas ele já é bem conhecido aqui entre os pares e também amenizou um pouquinho essa responsabilidade, né? Se apresentando também. Só Não, tá aqui. Lê as perguntas aí. tá. Vamos lá. Teve uma pergunta aqui. Só para passar aqui, o vídeo não saiu som, não. Eu estava ouvindo aqui bem. Não sei se vocês ouviram Não, bem. não, Não, o áudio não saiu muito bem, não. Ah, tá, ok. Luan, ele colocou aqui, ele perguntou aqui se no filtro biológico a água ela fica totalmente em contato com as minhocas e como isso funciona, já que as minhocas têm a respiração pela pele, né? Ele queria saber se isso, como é que funciona essa questão das minhocas junto com a água ali naquele filtro lá. Se isso não tem nenhum problema. Então, como o professor explicou, o filtro biológico ele tem as camadas, né? Então, a primeira camada é a camada de humus, que é uma camada bem fininha, e ela recebe esse chuveirinho de água, né? Você não sei se deu para ver no vídeo, mas a água ela cai justamente para evitar a compactação ali na superfície, né? Como se fosse um chuveirinho mesmo. Então, é um garfo de distribuição de água que vai através de gotas caindo ali nessa camada fina de humus. Aí, por que essa camada é fina? Que o professor já falou aqui a lógica. Como a maravalha ela tem mais celulose, né? As minhocas elas ficam mais com fome, então elas degradam essa matéria orgânica oriunda dessa água cinza, né? Então ela degrada mais rapidamente. A preferência dela é o quê? É degradar essa matéria orgânica mais rápido. E aí, com o tempo, essa maravilha ela vai se degradando também, e esse filtro biológico, ele também tem um tempo de validade, né? A validade dele é de 1 ano. Então, a maravilha se transforma tudo em humus, que é o prazo de 1 ano mesmo, e essa maravilha ela é trocada. Aí, como ele já tem o minhocário, é tudo integrado, né? Aí eles não precisam comprar o humus da minhoca para formar essa primeira camada, nem comprar mais minhocas. Eles adquirem já do próprio sistema. Só compram de fora a maravilha. Ficou claro? Posso complementar um pouquinho? Pode. Pelo que eu entendi a pergunta, a preocupação é se as minhocas têm um problema com excesso de água. Então, esse sistema, é preciso dizer que isso não foi feito de um dia para o outro. Às vezes, pode significar uma vida de trabalho. Então, foi uma professora lá do Rio Grande do Norte, hoje Universidade Federal Rural do Semiárido de Mossoró, quem começou a trabalhar. E aí ela fez isso, vários trabalhos de pesquisa, iniciação científica, mestrado, verificando o que é que podia e o que é que não podia. Então, esse sistema, ele suporta mais ou menos uma casa de 4 a 5 pessoas. E o reuso de água mais ou menos normal, de 4 a 5 pessoas, considerando as águas sim. A gente coloca uma torneira, um registro antes. Uma das agricultoras, dona Nayara, às vezes ela lava roupa de terceiros.
para complementar a roda. Aí a gente disse, ela observar, se tiver caindo muita água, ela deriva, ela não deixa toda essa água ir direto para o filtro biológico. Se o raciocínio está correto, se tiver muita água, pode haver uma certa mortalidade das minhocas. Então, essa quantidade que está aí é mais ou menos para essa situação. Se a família for maior, ou se for numa escola, tem que colocar 2 filtros biológicos. Então, tudo isso tem as regras dessa tecnologia social que a gente mostrou no livro ali. E tem um outro livro também que fala sobre essas regras da tecnologia. Ok. A professora Liamara, ela perguntou aqui, a água cinza produzida por uma família consegue irrigar esses 300 metros quadrados de quintal produtivo? Consegue. Consegue. E a gente já tem isso já em mais de 200 quintais lá no Rio Grande do Norte. O Ceará implantou, acho que uns outros 200. Aqui em Sergipe, a gente está monitorando isso aí desde março de 2020 e consegue. De vez em quando tem um certo desequilíbrio. A demanda é um pouquinho maior. Então, por isso que é um quintal pequeno, são quatro leiras, né, de 11 por 1 metro para a produção de hortaliças e mais uma fileira de fruteiras. Eu conto um caso que foi único até aqui em Sergipe, a gente já registrou isso. Chegou no final de 2020, de novembro, dezembro, a agricultura nos ligou dizendo que a região ao redor dela estava toda seca, que ela estava com um enorme ataque de passarinhos, de camaleão, não foi? O que mais, Thaís? Estava todo mundo atacando o quintal dela, porque não tinha nada ao redor. Aí não tem jeito mesmo, esse tipo de ataque teria que ser um espantalho ou alguém para espantar. E os passarinhos e o camaleão, ele subia na cerca. Naquela cerca, além disso, a gente tinha uma tela para impedir que galinhas e outros animais de menor porte entrassem. O ideal também era a gente fazer uma bordadura, né, um pouco ao redor de algumas plantas que Tipo ficam uma cerca viva, né? tipo uma cerca viva que fiquem ao redor na semiárida para evitar aquelas ataques. Dona Letânia estava reclamando que não conseguia plantar um coentro. Na hora que saía a primeira folha verde, os passarinhos comiam. Mas, de uma maneira geral, tem dado. Professor, uma outra pergunta é se essa água poderia ser misturada com, por exemplo, água usada na limpeza de viveiros de animais, ou somente seria essa água vinda de linha dos banheiros? Eu não sei dizer. A gente até tinha pensado porque numa das agricultoras tinha pocilga. Mas o que é que ela faz? Ao invés de utilizar a água da DESO que ela tinha para abastecimento, ela usava a própria água cinza para lavar as pocilgas. A gente não pensou em canalizar isso porque nós não avaliamos, né, o quanto a qualidade oriunda desse resíduo, né, por exemplo, da pocilga. Porque o projeto ele foi pensado justamente para uso doméstico mesmo. Teria que avaliar, porque poderia ter um impacto grande sobre as minhocas, né? As minhocas elas têm que sempre estar vivas e a proporção dessa mistura, né? Por exemplo, num tanque de reuso. Então, é possível, só que teria que ter um outro estudo, ia dar muito mais trabalho para a gente, assim, chegar a um uso adequado, né? É motivo de pesquisa. Seria mais uma outra pesquisa. Outras perguntas? Gente, alguém mais? Alguma pergunta? Se vocês não fizerem pergunta, a gente vai fazer uma avaliação oral aqui. Aí já disse meu apelido. Eu vou começar a chamar aqui por ordem alfabética e saber se vocês prestaram atenção mesmo. Estão rindo, né? Vai ter certificado, Tiago? Sim, as pessoas estão inscritas e pela lista de presença que está no chat, eles recebem depois o certificado no CISPUB. Além do certificado.